Fala pessoal, é uma honra estar aqui nesse novo projeto da Brasfrotas, o primeiro podcast da Brasfrotas. Meu nome é Gleidson, estou representando aqui toda a equipe da Brasfrotas e hoje a gente está com uma convidada especial, a Flávia, que veio nos presentear com as contribuições dela. Flávia, você foi escolhida porque você teve algumas ideias maravilhosas e a gente entendeu ser interessante compartilhar com o pessoal do Supply Chain, porque para a gente foi algo maravilhoso. Por favor, Flávia, se apresente, vamos conhecer um pouquinho da Flávia. Lá. Eu sou a Flávia Reis, sou responsável pela área de compras da Daikin. É uma empresa líder global de ar-condicionados, com mais de 100 anos. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Vai ser um prazer a gente bater esse papo e a gente trocar experiências, falar um pouquinho aí da área de supply e eu contar alguns cases aí para a gente compartilhar com o pessoal. Muito bom, Flávia, muito bom. Eu acho que nesse mercado a gente só cresce se a gente compartilhar ideias, né, Flávia? Não tem mais aquela ideia de que a ideia foi minha, o negócio é meu e colocar debaixo do braço, né? Se eu compartilhar com você, você compartilhar comigo, nós cultivamos a cultura do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha e todos ganham. Então, a intenção aqui é exatamente essa. É compartilhar com vocês soluções, trazer coisas novas e bater um papo sobre as nossas dificuldades do dia a dia. Flávia, terminadas as apresentações, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho quais são os desafios do gestor de supply chain em relação ao mercado. Qual que é esse novo mundo, essa coisa com inteligência artificial? Como é que está isso daí para você? A área de supply chain, a área de procurement, né, tem um desafio enorme. Acho que essas áreas vêm sofrendo uma transformação muito grande, né? Então, a gente tem ali algumas vertentes que são os principais pontos que a gente precisa estar sempre olhando. Uma questão de pessoas mesmo. Legal. Né, a gestão de pessoa ativa, né, o gestor precisa realmente estar muito alinhado com a estratégia da companhia e fazer o time estar engajado no dia a dia, ali, entendendo realmente qual que é o seu valor, né, atendendo os objetivos, buscando realmente entregas de valor para a companhia. Tem um mix ali também de diversidade, que é um ponto muito importante. Né? Então, trazer a geração nova, né? Trazer um equilíbrio dentro da equipe, né? Olhando essa diversidade e realmente agregando valor. Né? E posso até trazer exemplos, né? A gente teve o desafio de incluir o jovem aprendiz dentro da equipe. Que hoje é um dos maiores desafios, né, Flávia? Exato. A gente trazer essa geração nova para entender o que é comprometimento. Tem mudado muito o perfil, né, Flávia? O pessoal, eles valorizam outro tipo de benefício a detrimento da nossa geração, se é que podemos falar assim, né? Eles têm uma ideia de mais qualidade de vida, home office, tem pouca preocupação com essa questão do horário, mas, por outro lado, eles vêm com uma energia e com algumas ideias que são absurdas, né, Flávia? Exatamente. Facilidade de aprendizado. Questiona muito. Então, a gente está na empresa nesse momento de estruturação de processos. Então, não é uma coisa que é definido só pela liderança. Sim. Então, o time participa ativamente ali, contribuindo, trazendo opinião. Então, é fundamental, né? Sim. E aí tem a questão também de ESG, que é um assunto recorrente. Sim. E na Daikin é um dos pontos que está dentro do nosso ecossistema. A gente vive isso. E a questão de transformação digital, né? Hoje também as empresas cada vez mais buscam uma questão de escala, né? De ter times enxutos entregando altos volumes. E a gente precisa também trazer para dentro dos nossos processos, né, ferramentas sustentáveis, ferramentas que suportem o crescimento da companhia, né? Então, trazer ali automações, ferramentas usuais ali dentro da área de procurement. Para complementar esse trabalho, né, Flávia? E falando sobre pessoas, Flávia, como é que é esse mix desse pessoal, dessa geração nova chegando, com o pessoal mais da geração Z? Como é que está isso lá na Daikin? A gente tem um cuidado bastante ali, tanto na questão de diversidade. Sim. Em relação olhando mulher, né? O universo da Daikin é uma empresa que é um universo masculino, mas por incrível que pareça, a gente tem um número muito alto de mulher. É muito bacana. As mulheres vão dominar o mundo, né, Flávia? Estamos caminhando.
para isso. E, inclusive, dentro da estrutura financeira, hoje nós temos o CFO, né? E a gestão de financeiro, jurídico e compras são femininas. Então, legal. É bem legal. Mas a gente tem esse desafio, né? De fazer um mix de várias gerações, cada um trazendo ali o seu melhor. Sim. E ao mesmo tempo também a área de procurement vem trazendo, ampliando um pouco o seu horizonte, saindo da questão muito de negociação para ir para uma área de projetos, trabalhar cross áreas, atender o consumidor. Que é uma questão mais estratégica, né, Flávia? Eu acho que a área de supply ela tem que assumir uma posição um pouco mais estratégica na empresa, né? Ela tem que olhar como um todo, né? Se a gente olhar para esse mercado externo, que está uma loucura, dólar subindo, taxa de juros subindo, hoje a área de supply chain não é só compras, né? Não é só você comprar o produto, é você trabalhar mais estrategicamente. Tem algumas ações que vocês estão tomando lá na Daikin, estratégicas, para que isso seja um pouco mais efetivo? Como é que está sendo isso lá? Sim, assim, é um pouco dessa linha, né? De a gente ter um processo muito robusto, para fazer o básico de compras, né, que é o processo completo ali do source to pay, mas a gente olhar a empresa como um todo. Então, garantir que as grandes linhas, a gente tenha contratos robustos, né, parceiros de negócio, muito mais do que fornecedores parceiros, que a gente possa contar, minimizando riscos, né? Nós trouxemos algumas ferramentas, por exemplo, de homologação de fornecedores para toda a base de fornecedores. Claro que cada tem uma segmentação, né? A gente não faz para 100%, mas tem uma segmentação. Mas a gente garantir isso, minimizar risco, né? Vamos colocar ali, garantir que a gente está entendendo quem que é o nosso fornecedor e colocando ele para dentro da Daikin de uma forma segura. Mas tem sim, assim, o papel em compras, posso trazer um exemplo. Recentemente a gente foi entender o mercado de promotores da Daikin, que é um mercado totalmente diferente de outras. Por exemplo, para consumo, é um promotor que vai no ponto de venda, que faz a positivação ali, monta uma gôndola. Na Daikin, não. É uma pessoa realmente que conhece o mercado de ar-condicionado, que ele tem que conseguir transacionar ali, conversar com arquitetos, mão de obra especializada, projetista, né? Exato. Então, a área de compras, a gente demorou um tempo para realmente mapear, entender esse mercado e aí propor um processo de concorrência buscando fornecedores aderentes à nossa necessidade, né? Não somente uma tomada de preço. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando para essa flutuação e vamos dizer assim, essa loucura que está o dólar, vocês importam muita coisa, vocês têm diversos produtos que são em dólar, como é que está isso? Sim, lá na empresa? Acho que para geral, né? Brasil é um amador para todos. Mas a Daikin, sim, nós temos uma fábrica em Manaus que produz tudo que é residencial, o que é para consumo, como consumidor final. E grande parte tudo que é para comercial, vamos chamar assim, indústria, comércio, vem de fora. Então, vem de vários países. Tem essa questão da variação cambial que acaba impactando. Então, a gente precisa estar sempre de olho no plano, acompanhando exatamente no budget e fazendo os projetos com bastante assertividade para não ter nenhum prejuízo. E alinhando de tempos em tempos, né, Flávia? Eu acho que é importante a gente... Geralmente as empresas fazem o budget no final do ano e a grande maioria é um budget fixo, né, travado, escrito na pedra. E eu acho que vale a pena, ainda mais com essa instabilidade que a gente está vivendo aí de taxa de juros, de dólar, a gente de tempos em tempos olhar para o budget, né? Não sei, vocês têm essa liberdade na empresa? Tem. Nós temos as revisões, né, de reporte para a matriz, mas localmente também, como a gente reporta na área de compras dentro da estrutura financeira, a cada 3 meses ali a gente tem reuniões com a liderança para apresentar resultado, tem total acessibilidade ali a qualquer momento para conversar sobre isso. E é para isso onde a área de compras está caminhando, realmente para trazer savings, né, reduções que impactam ali o resultado e no total possa contribuir, né, para o resultado da companhia. Bacana. E nessa questão do aumento de juros, da taxa Selic, vocês estão sentindo alguma dificuldade? Como é que tá
essa disparada da taxa Selic, né? A gente viu, as projeções eram para que terminássemos o ano com 9 até 10, né? Nós estamos falando de 13 e estamos falando que até julho, agosto, a gente chega em 15, né? Como é que vocês estão vendo isso? Como que está tratando isso? Para nós impactou, teve um impacto alto. Nós estamos trabalhando numa reformulação do plano justamente por isso. Porque, né, foi tudo planejado com a taxa, né, a taxa inicial. E, assim, é ajuste que acaba, no final, impactando o resultado da empresa como um todo, né? Acho que todos estamos sofrendo bastante com isso. Mas é aquilo também, né? A gente tem que olhar o lado bom. Em toda crise tem sua oportunidade, né, Flávia? Tem, e acho que o lado bom é isso, né? A Daikin é um segmento que a gente estamos numa vertente de crescimento muito grande. Né? Me fala um pouquinho sobre isso. A Daikin é uma indústria de ar-condicionado e parece que a temperatura global tende a aumentar, então, óbvio, é um negócio que vai prosperar nos próximos anos. E como é que vocês estão se preparando para isso? Qual que é a estratégia? Me conta um pouquinho sobre isso. Sim. A empresa em si, total, a gente vem estruturando cada vez mais, crescendo, né? Reforçando a equipe comercial, crescendo realmente a equipe comercial, crescendo o time de promotores, mesmo o time interno, a gente tem um crescimento, vem crescendo cada vez mais, justamente para suportar essa necessidade de mercado, né? Se for comparar assim, versus 2023, a 2024 cresceu 30% o mercado de ar-condicionado. Excelente. E para esse ano também a gente tem uma projeção grande de crescimento. Então, assim, hoje a fábrica de Manaus já praticamente não suporta está trabalhando Exatamente, no limite. No limite. Que bom. Mas a gente vem adequando e ajustando para justamente conseguir atender a demanda de mercado. Legal. E eu fico imaginando como deve ser frenético o ritmo da área de compras, né? Porque quanto mais produz, mais a área de compras é demandada, né? Exato. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas lá, Flávia? Em compras são 2, comigo 3, mas eu cuido também da área de facilities, que são mais 2 pessoas. Então total 5. Você tem um time lá para compras bem bacana, né? 5 e tem mais 2 pessoas para chegar, então estaremos em expansão. 7. Que bom. Isso é bom, isso é bom. Então, Flávia, eu acho que nesses últimos 2, 3 anos a questão da redução de custo mudou bastante, né? Porque antigamente a gente ouvia falar de redução de custo a qualquer custo, né? E existiam algumas negociações que, poxa, no começo pareciam que era interessante, mas o final da negociação não entregavam o saving esperado. Eu acho que a área de compras está vendo os fornecedores como parceiros hoje em dia. Hoje a gente até vê uma mudança de nomenclatura, não para fornecedor, mas sim para parceiro, né? Eu acho que isso é saudável, né? Sim, com certeza. Acho que assim, a área de compras tem que ter realmente essa interface com o fornecedor para trazer solução. Não é nem só a negociação em si, mas olhando o longo prazo, o fornecedor que tem o know-how do mercado, ele que tem que trazer as mudanças, o que está saindo de primeira linha, o que pode, de repente, a gente ajustar algum processo interno, que de repente nós não estamos enxergando, mas ele tem um conhecimento, né? Ou cases de outros clientes que poderia ser aplicado, né, na empresa. Então a gente conta muito realmente com o fornecedor. Legal. Né? E tem algumas empresas que eles fazem alguns mapeamentos da capacidade do fornecedor para saber se ele tem capacidade de atender, inclusive o crescimento de vocês e tudo. Na Daikin vocês têm algum trabalho nesse sentido de mapeamento dos fornecedores, de continuidade desse fornecedor, de perenidade desse fornecedor? Sim, sim. A gente olha toda essa questão parte financeira e também produtiva, né? Qual que é o risco do fornecedor, a capacidade dele. Na fábrica de Manaus nós temos a questão do incentivo de contratar fornecedores locais por conta da região. A questão social, né? Acho que você tocou num ponto muito importante, que é o ponto do ESG, né? Eu acho que
nós precisamos estar bem atento ao que acontece com o meio ambiente, com a sociedade, porque assim, as empresas elas existem por um fim, né? E óbvio, não existe, todas as empresas querem ter lucro, mas eu acho que o lucro pelo lucro hoje em dia já não é mais tão usual, né? Então, Exato. você tem que contribuir de alguma forma para a sociedade. Eu acho interessante esse projeto que vocês têm de contratar fornecedores locais. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, como a fábrica fica em Manaus, existe todo um incentivo, né, tributário, financeiro para a fábrica estar localizada lá. E aí existe essa questão de homologar e fazer toda a contratação, né, utilizando fornecedores da região. Claro que é olhado toda a questão, existe um processo de homologação, existe a equipe interna lá de controle, né, de qualidade, que avalia, homologa. Treinamento, vocês devem treinar eles nas práticas da Daikin. Sim. Legal. Eles têm que aceitar toda a nossa política, né? Então, é um processo bem moroso, vamos chamar assim, para até o fornecedor conseguir ser homologado, principalmente para toda a parte de diretos, né? Vamos colocar que vai ser lá dentro da fábrica. Em indiretos, já é um processo mais simplificado, dependendo, é bem customizado de acordo com a segmentação de compras, né? Então, por exemplo, compras de um serviço, ele tem uma série de documentos que ele precisa entregar. É um fornecedor, exemplo, de frota, a gente solicitou ali o balanço, o DRE, para garantir toda a saúde financeira, entender qual que é o risco, passa por um fluxo de aprovação que envolve toda a parte de compliance, o jurídico, o financeiro, a diretoria financeira. Então, traz muita transparência, né? A área de compra acaba liderando ali a análise, à frente de algumas análises ali, vamos colocar homologações, mas envolve todos os departamentos ali que são obrigatórios dentro do fluxo, né? Legal, é um assunto que tá em pauta, né, essa questão do ESG. E no nosso último bate-papo, eu lembro que você tinha falado que vocês tinham substituído o combustível de gasolina para etanol. E aí tinha uma economia, inclusive vocês estavam medindo isso de alguma forma e tinham conseguido alguma economia de carbono. Sim. Poxa, acho que é super interessante você compartilhar com a gente essa experiência, porque quando você mostrou os números, eu fiquei abismado, né? Porque são coisas que a gente nem imagina que funcionam. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Esse é um case bem interessante, né? Logo que eu entrei, assumi a parte de facilities e frota. E em frota, olhando a análise de combustível, você começa a olhar ali, né? Qual que é o custo por km, o custo por tipo de carro. Na frota temos carro Onix, Kicks e Corolla. Então, são 3 tipos de carro para entender qual que é o custo de manutenção. Então, análise ali financeiras gerais. E analisando a frota, 100% do uso do gasolina, de gasolina. Aí Mas isso era uma política lá? Era uma escolha do condutor? Era uma livre escolha. O condutor escolhia. Isso. Nós utilizamos o cartão combustível e ele tinha acesso livre para um abastecimento que for mais pertinente para ele ali. E aí começamos a fazer cálculo, tem essa questão da sustentabilidade também, de emissão de CO2. Sim. E aí foi uma proposta que colocamos na mesa. Vamos migrar isso, vamos colocar um target de pelo menos ter 70% da frota. Porque o ESG é isso, né? Você trabalhar com metas e ir atrás dessa meta, né, Exato. Flávia? 70% etanol. 70%. E aí a gente começou bem assim, com um comunicado, uma coisa bem leve, e tivemos uma boa aderência. Assim, a gente comunicou em março do ano passado, abril já começou a migrar, e foi pouco a pouco, a gente não chegou a bloquear o cartão, né? Os usuários... Foi educando mesmo, né? Eu acho que isso é importante, a educação dos usuários. Dos usuários, a equipe no dia a dia ali acompanhando mês a mês, conversando com as pessoas que não estavam seguindo a regra, então chamando, olha, esse mês se abasteceu 3 vezes com gasolina, eu queria entender o que aconteceu. E aí foi migrando pouco a pouco. Recentemente nós chegamos a fazer o bloqueio realmente do cartão, é 100% etanol. Legal. Tem alguns carros que a gente ainda coloca como uma exceção por conta de região, né? A questão foi feita uma análise por estado. Sim. Qual que era o combustível indicado. E a gente compartilhou isso com toda a equipe, né? São quase 200 carros na frota. Sim.
E aí, qual região, a indicação de combustível por região. E aí chegamos num resultado assim, redução de 50% do CO2 emitido. 50% de redução. De redução. Só por trocar o combustível de gasolina para etanol. Para etanol. E um saving em combustível de mais de R$700 mil. Anuais. Então, Tá vendo, pessoal? ESG não é só reputação. ESG também é economia de recurso. Poxa, que bacana. Bom saber que vocês estão preocupados com essa questão do meio ambiente, da sociedade, da onde vocês atuam. Eu acho que isso é importantíssimo. E, Flávia, nós conversamos na nossa última reunião e você nos trouxe um projeto que você fez com uma terceirizadora, com uma empresa de facilities. E que eu acho que deu um saving maravilhoso, né? Foi. E tem a ver com a frota de carros. Se você puder compartilhar com a gente essa experiência, eu acho que as pessoas que estão nos vendo aqui, eles têm essa ânsia de conhecer o que você conseguiu. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Esse case foi bem interessante mesmo, assim, foi uma surpresa, né? Legal. E a gente começou um processo justamente olhando ali a questão de mercado de promotores para vendas, né? A gente começou nesse estudo e fomos evoluindo e realmente a área de compras precisa entender o que está contratando, né? Então, quando a gente fala de uma terceirização, é ideal pedir o custo aberto. O que compõe esse custo, né? Então, desculpa te interromper, Flávia, mas deixa eu entender. Então, você tinha uma equipe de vendas terceirizada por uma empresa de facilities e essa empresa de facilities contratava esses profissionais e eles iam até o ponto de venda para expor o teu produto, é isso? Isso. Tá. Eram promotores do produto. Isso. Legal. Nesse estágio, qual que era o contrato? O contrato basicamente era uma terceirização de folha, né? Porque todo o know-how é da Daikin. Então, toda a gestão, dia a dia, era da gestão da Daikin. A ideia dessa negociação, desse sourcing mesmo, era buscar um parceiro especializado que pudesse trazer todo o conhecimento de mercado em trade, né? Então, vamos colocar vendas, trade e marketing, para suportar mais a equipe interna, os gestores de vendas, né? Então, saindo um pouco desse dia a dia operacional de gestão e tendo realmente metas de vendas, ter um perfil mais estratégico, né? E aí a gente realmente, nessas negociações, chegamos num parceiro final, né? E na negociação sempre foi solicitado o custo aberto. Então, o que é o custo aberto? Muita pessoa fala TCO, que é o Total Cost of Ownership. Que é basicamente isso, né? Entender qual que é o custo do salário, impostos, aí entra benefícios, ou vale alimentação, vale refeição, que é muito drive da empresa, né? O que a gente parametriza e equaliza para todos, de uma forma equalitária. Nesse caso pontual, estava incluso no custo a frota. Os carros que eles usavam para se deslocar para fazer a promoção do seu produto. Exato. E aí não faz muito sentido, porque eu estou quarteirizando um serviço, né? Sendo que a gente tem um contrato com a Brasfrotas para a frota da Daikin, dos carros, né, da equipe da Daikin. E eu comecei a entender o custo, além da questão do imposto, que era bitributado, um custo estimado de consumo, que entra do valor tanto de locação quanto do combustível, o tag, né? Então, aí, qual que foi a ideia, né? Vamos colocar a sacada, retirar isso de dentro do contrato da terceirização de mão de obra. Isso. E passar para uma empresa que é especializada, que é a Brasfrotas, para fazer toda a gestão e buscar uma redução. E assim, se a gente for não demonizando a empresa de facilities, porque assim, ela com certeza ela alugava de um outro player, de uma locadora, Sim. E ela tinha a tributação, e ela tinha que passar o tributo para você, e ela tem que ter uma margem de segurança ali, caso aconteça alguma coisa, um carro seja roubado, um carro seja... Então, assim, ela estava cumprindo o papel dela Sim. dentro do contrato. Eu acho que a grande sacada foi ter tirado essa questão da frota que, poxa, ela tem essa margem de segurança, ela tem essa bitributação e que te deu um save de quanto anual, Flávia?
Anual, 1 milhão ano. 1 milhão ano. Aí como é um contrato aí de 4 anos, a gente está falando 4 milhões de redução. Nossa. Né? Só que aqui a questão, cada vez mais a nossa equipe cresce, então esse saving vai ser maior. Exatamente. Né? E aí os benefícios, assim, toda a gestão, o custo de locação eu gerencio, eu tenho um custo fixo, eu sei quanto que realmente é o custo de locação. Legal. Né? Se acontece um sinistro, se acontece qualquer problema com o carro, a Daikin está fazendo a gestão, né, a equipe de frotas, junto com a Brasfrotas, então a gente tem um controle ali dos gastos, vamos colocar. E o legal também é que assim, o combustível, hoje eu consigo saber aonde está abastecendo, qual que é o consumo, o valor. No contrato anterior eu pagava um valor fixo mensal, que poderia ser mais ou menos, né? Geralmente é menos, nunca é mais. Se fosse mais, o fornecedor me... exatamente. Ele ia te glosar na fatura. Exatamente. Então, o saving é um saving estimado de 1 milhão ano, mas vamos colocar... provavelmente vai ser muito mais no fechamento, quando a gente for fazer o cálculo real, por conta do... Exatamente. Todos os consumos daquele veículo. Puxa, bacana. Então, vamos ver se eu entendi. Hoje, os carros que os promotores terceirizados usam são os carros locados pela Brasfrotas, que fazem parte hoje da sua frota para atender os seus vendedores. Isso. É isso. Então, se eu não me engano, são 11, 12 carros que você tinha com esse promotor? 14. 14 carros com esses promotores e que se juntou à sua frota de quase 200 carros. Então, o seu poder de negociação também aumentou, porque você aumentou a demanda, óbvio, que você consegue melhorar com certeza o preço. Poxa, muito legal, Flávia. E todo a gestão continua com a locadora, porém você assume a questão da fatura, a gestão normal de uma frota locada. Isso. É isso. Exatamente. E quando tem, por exemplo, um sinistro, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. Quando você tem um sinistro desses carros da empresa terceira, como é que você recebe isso e como você repassa para a terceirizadora? O contrato é direto, né? Então, por exemplo, a alocação do carro é da Brasfrotas com a Daikin. Certo. Né? Então, se tem um sinistro, eu vou acionar o fluxo normal, né? Como se fosse uma frota própria. O condutor aciona a Brasfrotas, a Brasfrotas aciona o seguro e é feita a cobertura normal. Legal. Eventualmente, claro, a gente tem a política de frotas, a gente tem uma série de pontos ali, se de repente o condutor tem algum, né, por exemplo, teve uma fatalidade ali de ser causador de um acidente, alguma coisa que a gente avalia. Caso tenha alguma cobrança para o condutor, é avaliado internamente. Você repassa para a empresa terceirizadora. Isso. E tudo isso embasado com laudo, com foto, com toda a documentação para que você consiga ressarcir esse valor da empresa terceirizadora. Isso. É isso? Mesmo que possa não ser talvez um caso de acionar seguro, mas de repente uma pequena colisão. Um pneu cortado, alguma coisa que está fora do contrato de locação normal. Isso. A gente notifica e o RH da terceirizada faz toda a comunicação e a gestão ali com o condutor, vamos colocar assim. Poxa, legal. Uma sacada muito bacana. Eu acho que depois dessa nosso bate-papo vai ter muita gente querendo te procurar para entender como você fez isso. Flávia, e me conta mais um pouquinho dos projetos que você tem tido êxito referente à frota. Eu sei que você contratou um sistema novo, você teve uma série de ações que eu acho que te deram algum saving, óbvio. E também eu queria que você falasse um pouquinho de algum case de sucesso que você teve com a Brasfrotas, conosco. Como que foi esse transbordo da sua locadora antiga para a Brasfrotas? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Em relação à frota, quais são os pilares, né, que hoje em dia assim, é o principal para a gestão? Tanto a questão da alocação, de realmente ter um contrato de locação que faça sentido, com índices já pré-negociados, com taxa de reajuste anual ali também já pré-negociada e que tem uma flexibilidade. Hoje nós temos um contrato guarda-chuva com a Brasfrotas, né? Sim. Justamente para o dia a dia sempre surgem novas admissões, algum desligamento, ou mesmo um sinistro, né? Precisa substituir o carro. Eu não fico ali toda vez fazendo 3 orçamentos e contando no mercado. Né? Então foi feito um bid anual que comporta ali um valor, um preço
fixado, né? Vamos colocar assim. Percentual do preço público do veículo. Exato. Né? Então a gente tem flexibilidade. Conforme vêm as demandas, nós vamos pedindo, solicitando os carros com base na padronização da frota da Daikin. Né? Então a gente já tem os tipos de carro, o que precisa ter de acessório. Então traz muita segurança também. Porque no dia a dia são 2 pessoas na estrutura que cuida ali de frota, então. Pode pedir um modelo de carro errado? Não, a gente já tem tudo padronizado, então, né, bem tranquilo. E a gente já sabe os prazos ali também para a chegada de veículo. Então, esse foi um grande benefício. O outro pilar que a gente administra bem, olhando ali no dia a dia, e tem reuniões frequentes, a gente discute muito, é a questão do consumo, né, do etanol. Sim. Então, olhar realmente também... Acho que é o segundo custo da frota, né? É o abastecimento. É o abastecimento. Então, ter uma gestão ativa, participar ali do dia a dia, entender por que o condutor está abastecendo muito num posto, se não é o melhor custo por litro. Então, realmente entender ali a parte do combustível e ter uma visão total do custo de frota. Né, que foi também uma outra ferramenta que foi implementada, um BI, que a gente consegue analisar o custo total. Então, hoje, cada gestor, por exemplo, eu tenho um diretor de vendas, ele consegue entrar lá, logar na plataforma, ele consegue ver toda a estrutura dele. Ele consegue ver quando que foi abastecido, que horário que foi abastecido, o custo total de abastecimento, mas somando a somatória do custo de locação, mais as manutenções, multas. Então, tem um BI total de multas, quais são os principais condutores. Quais são os principais ofensores de multas, quais são os principais ofensores de extras, vamos dizer assim, de avarias, né? Ou de utilização inadequada. Isso, multas gravíssimas, que é importante não só a questão do custo, né? Mas qual o risco que essa pessoa está trazendo? Levando alguma multa fora do horário de trabalho, qual horário, que tipo de multa, velocidade, uma velocidade acima de 50% acima do radar. Sim. A gente precisa ter alguma conversa. Então, direcionar os gestores para ter essa visão, as informações e melhorar o dia a dia mesmo deles ali, então ser um facilitador. Então, essa parte de frota ficou muito bacana. Assim, dentro desse ano, a gente conseguiu entregar um valor agregado significativo ali para a frota. Então, se eu entendi direito, você tem um dashboard que vai te mostrar quem são os seus principais ofensores, quem consome mais combustível, quem é a placa que tem maior incidência de multas, qual que é a placa que te dá um custo extra além da locação. Tudo. E isso real time. Real time. Legal. Controle de CNH, então... Controle de CNH. Se todos os carros, né? Se tem vencimento, então 1 mês antes a minha equipe já sabe, já comunica. Legal. Pede para a pessoa enviar a CNH. A questão também de... realmente custo total. Se tem alguém ali saindo do eixo, né? Se a gente fala, nossa, essa pessoa aqui é um radar. Por que está saindo? Por que está abastecendo a mais? Ou por que o custo da locação está mais alto? Eventualmente a gente sabe por quê, porque de repente foi algum, né, aumento do carro, ou no aumento da contratação, mas assim, a gente consegue dar os porquês, né? Responder os porquês. E de uma forma rápida, né? Porque eu acho que hoje a gente está na era da informação. Então, quem tem informação tem o domínio, né? Quem antecipa a informação governa, né? Usando a frase de um célebre coach. Mas eu acho que você ter voltado a tua gestão para a questão da informação, dos dashboards, eu acho que te dá uma oportunidade de tomar decisões rápidas, né, Flávia? Exatamente. Eu acho que hoje, quando a gente olha para algumas frotas, e nós estamos em algumas empresas grandes, tem empresa hoje que controla a frota em Excel, tem empresa hoje que controla numa ficha de controle, e hoje é um gasto tão expressivo, o gasto com frotas, né? Sim. E as empresas não têm um sistema, não tem como controlar, não olha isso com um pouco mais de carinho, né? Deixa isso na mão, muitas vezes, do condutor, ou na mão de uma pessoa não tão especializada, e isso acaba minando, né? São algumas torneirinhas que vão tirando ali a lucratividade do negócio, né? Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho da Brasfrotas. O que você vê de diferente da Brasfrotas das outras locadoras? Eu sei que você veio de grandes empresas, trabalhou em outros lugares, e quando nós nos conhecemos, você falou assim, não, eu não quero frota própria, meu negócio é frota locada, e, poxa, eu já entendi que frota locada é melhor do que frota própria, mas a pergunta é,
O que fez você optar pela Brasfrotas em detrimento às outras locadoras e grandes locadoras? Legal. Acho que é um pouco do complemento da primeira pergunta, né? Que nem o BI mesmo, hoje a gente traz toda uma gestão de contrato, de data, início, fim, e traz essa questão da tomada de decisão. Legal. Que nem no ano passado mesmo, nós tomamos a decisão de antecipar o cancelamento, né? O contrato de outra locadora iria vencer mais para frente, a gente tomou a decisão de antecipar a renovação, né, cancelamento desse contrato e migrando para a Brasfrotas justamente por conta realmente de qualidade de serviço. Legal. Né? Trabalhei em grandes empresas, eu não conhecia a Brasfrotas, quando entrei na Daikin foi uma grande surpresa. Eu até vou te falar que no começo fiquei meio com o pé atrás, falei, será, né? Uma locadora menor, deixa eu entender, né? Olhando os grandes players, mas não é questão do porte, acho que é questão realmente de proximidade. De proximidade, qualidade, dia a dia. Eu falo muito que está sentado aqui Brasfrotas Daikin, mas na verdade está sentado a Flávia Reis e o Gleidson Dias. Então, as empresas são formadas de pessoas. Então, as pessoas no dia a dia têm que estar próximas. E hoje a Daniela, que é a gerente de contas que atende a sua conta, eu acho que ela fala com você, não sei, todo dia. Todo santo dia ela fala. E eu acho que é importante colocar que a Flávia, ela tem toda uma assistência por trás, né? Você tem uns 0800 de atendimento, de multas, de fatura, de financeiro, mas quando alguma coisa sai da normalidade, a Daniela entra para te dar o apoio, né, Flávia? Eu acho que isso é um diferencial. Esse é um diferencial, porque diferente de outras locadoras, você cai numa central, que é um e-mail gestor de frota, que você não sabe com quem você está falando. Exatamente. E aí o prazo de atendimento é muito longo, às vezes é um tema que você não quer uma resposta, às vezes você quer discutir, você quer entender, você quer ter uma segunda opinião, você quer... Muitas vezes você quer esclarecer algo que o e-mail é frio, o próprio sistema, às vezes, que está aparecendo é frio, né? Exatamente. E assim, eu tive muitas surpresas, assim, por exemplo, vou contar 2 casos, assim, que para mim foi realmente chocante. A gente teve um caso na época do Rio Grande do Sul, que teve o alagamento, o carro ficou submerso. Estava numa oficina, nós mesmos recebendo um e-mail formalizando que o carro tinha sido perca total. Sim. Ok, a gente entende que o quê? X% do seguro, que era o que eu iria pagar. Veio uma fatura do valor total do carro. Só que assim, a sorte que eu estava no e-mail. Porque se caísse no operacional, muitas vezes poderia ter pago, né? Entendi. Falei, não, negativo. Mas da sua locadora... De outra locadora. Tá. De outra locadora. Tá. E aí foi também essa questão, cai para uma central de rescisão de contrato e ninguém responde meses esse assunto. E eu super desesperada, estava desesperada, porque eu falei, gente, estão me cobrando um carro zero, estão me cobrando um carro e eu tenho que pagar o seguro. Aí, sim, acionei o jurídico, fomos ler a minuta, realmente o que eu estava colocando ali estava dentro do contrato. Mandamos para eles, o que nós vamos pagar é X% da apólice, que é pertinente ao valor que está ali a cobertura do seguro. Ninguém responde, aquele cobranças. É muito ruim para quem está do outro lado. Então, você não tem uma certeza, você não, né? É uma insegurança muito grande, né? Eu acho que nós temos uma situação... e não tem certo e não tem errado nesse negócio. Eu falo que quando a locadora fica muito grande, ela precisa amarrar alguns processos, né? E essa é a diferença entre uma locadora média para uma locadora grande. Você tem uma proximidade, você tem alguém que você pode tratar, você tem alguém que vai te apoiar nesse momento, né, Flávia? Eu nunca tive. Aí, trazendo para o lado da Brasfrota, nós já tivemos carros que teve perca total, sinistro, acidente. Uma coisa super tranquila. Vai lá, olha, esse aqui é o custo, vocês fazem o cálculo se dá para consertar na oficina, sem acionar o seguro, passa o valor, a gente discute, não, vamos acionar o seguro, aciona o seguro. É uma coisa do dia a dia, não tem que existir um estresse, uma dúvida. Tá no contrato, é preto no branco. Exatamente. Né? E nesse caso, por fim, ainda me mandaram uma outra fatura num valor que não era. E aí, isso desgasta, né? Desgasta. Você com tanta coisa, tantas situações para dar atenção, tem que ficar discutindo uma coisa que, poxa,
teoricamente não faz sentido, né? E aí, assim, dá até uma insegurança de repente vir um boleto que você não sabe nem do que né? Então, assim, tem que ter muita atenção, né? Eu sempre oriento o time para qualquer cobrança que não seja realmente o que é acordado em contrato, para a gente analisar, ficar muito atento. E deixa eu te perguntar uma coisa, um outro pilar que a gente trabalha bastante é a questão da manutenção. O carro precisa ser produtivo, né, Flávia? Sim. E a gente entende que durante a locação, óbvio, o carro tem que parar para fazer manutenções periódicas e que isso tem que ser o mais rápido possível para que o carro volte, né, para a operação. Eu queria entender contigo como era com o teu fornecedor antigo e como que é hoje com a Brasfrotas. Sim. Também vou exemplificar, né? Eu tive um caso simples de troca de bateria. Troca de bateria durou uma semana. Uma semana para trocar uma bateria? E assim, você imagina, o custo de uma bateria é nada, né? Irrisório. A pessoa troca, né? O mecânico troca ali na hora. Eu tive, assim, é caso real mesmo da oficina, o carro ir para a oficina, ficar na oficina, aí eu tenho que pegar um carro reserva. Quer dizer, o custo de trocar essa bateria é assim, R$5.000, porque tive que pegar carro reserva. Caramba. Entendeu? Impactou o condutor, que é da equipe de vendas. Não produz. Vende. Exatamente. Eu com o carro parado na oficina. Aí vai, assim, é muito moroso o processo, no sentido assim, abre a OS, aí aprova a OS, aí até cair para o sistema. Assim, não tem como, né? Hoje, e aí você compara com a Brasfrotas, a gente está falando de uma manutenção, às vezes, que é uma revisão de um carro que a gente faz em horas, né? No mesmo dia o condutor pega, assim, dificilmente eu tive casos de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Corretiva um pouco mais, é comum pegar reserva, mas preventiva eu nunca tive nenhum caso de pegar um carro, ter o custo do carro reserva ali para fazer uma preventiva. Eu acho que, assim, muitas vezes é aquilo que a gente começou falando. Às vezes você tem um valor de locação menor, mas no final ele acaba sendo mais caro, porque às vezes você precisa trocar uma bateria, você vai pedir carro reserva, você vai deslocar seu funcionário, ele vai passar 1-2 dias parado. Você não consegue mensurar esse custo muitas vezes numa planilha, né? Que só vai entender quem está passando ali no dia a dia. Poxa, eu preciso do carro, o carro está parado 2, 3, 4 dias e muitas vezes o condutor às vezes até gosta, né, de ficar parado lá, mas para a empresa isso é um prejuízo absurdo, né? E o benefício também que eu vejo muito é a questão das oficinas que vocês trabalham. Então, assim, vocês buscam uma redução de custo, não é aquele dia a dia, assim, qualquer valor e como a Daikin vai pagar, ela que pague o valor é aquele. Não. Realmente vocês fazem, é negociado, busca soluções. Muitas vezes a gente fala, olha, o valor a gente precisa melhorar, vamos buscar uma segunda, terceira opinião, vocês vão atrás, então encaminha. É um atendimento diferenciado, né? Legal. Eu tive casos, por exemplo, em casos que tinha acabado de ser entregue carro de gestor sênior, que tinha acabado de ser entregue, a gente pediu um ajuste, vocês mandaram, né, a própria oficina dentro do estacionamento nosso para poder colocar uma película. Então tem um atendimento diferenciado que na soma, não é só financeiro, né? Pesa o financeiro muito. Se você for colocar no cálculo, é realmente um valor bem diferente do mercado, como você comentou, né? Não é só o custo de locação, o custo total versus o mercado maior, mas é a qualidade, o dia a dia, a agilidade, né? E uma coisa que eu considero importante, nós estamos com a Daikin há pelo menos uns 6 a 7 anos. Você acompanhou os últimos 2 anos, né, Flávia? E esses últimos 2 anos, quantas vezes a Daniela foi te visitar, foi te atender, foi entender o que estava acontecendo? Porque, assim, muitas vezes o vendedor só vai na hora da venda, né, Flávia? E quantas vezes ela foi lá bater papo, saber como estava, olhar os dashboards com você? Me conta como é esse dia a dia nesses últimos 2 anos contigo. A gente tem uma frequência, né? Então, assim, a gente toca o dia a dia realmente, a gente se fala todos os dias praticamente, porque frota é uma categoria dinâmica. Sim. Né? Então, sempre tem alguma necessidade. Mas é aquilo, então surge algum projeto novo, surgiu, né? A gente precisa de um modelo de carro específico para atender uma equipe de vendas, ela dá todo o atendimento. Então não é só aquela questão, diferente também, esse eu acho que é um diferencial, diferente de outras empresas,
quem faz a comercial, a venda do contrato é uma pessoa, depois cai para um outro time que é operacional. O famoso Hunter e Farmer, né? Ela não, ela está ali no dia a dia, né? Então a gente marca assim, mensal, a cada 2, 3 meses, alguma conversa mais estratégica, né? Acho que um dos pontos que trouxe que foi muito diferencial, a gente ter uma pessoa da Brasfrotas interno. Verdade, tem um posto avançado. Um posto avançado, né? Então, que ele ajudou muito, ele vem ajudando muito realmente a gente avançar ali para um outro patamar. E o que ele te ajuda lá? O que exatamente ele faz com vocês lá? Toda a questão de manutenção, revisão do carro, então todos os agendamentos, né, orçamentos, fazer interface ali, o atendimento realmente interno da Brasfrotas com o condutor, ele que faz. E ele que faz isso para você, te liberando, né, Flávia? Me liberando, exatamente. Liberando você e seu time, né, para cuidar do estratégico. E o bacana foi que assim, vocês tiveram cuidado de trazer uma pessoa que tivesse aderência à cultura da Daikin. E o perfil que vocês pediram, né? Exatamente. Então, adequado o perfil. A pessoa lá é fantástica, a gente só tem elogios. Que bom. Né? Então, ele faz a gestão também do combustível. Eventualmente, precisa de algum ajuste no valor total do abastecimento. Ele ajusta no cartão. Né? Então, ele faz a interface. Qualquer emergência, ele é a linha de frente ali. Né? Então, teve uma colisão. Isso é saving também, né, Flávia? Porque se você não tivesse esse posto avançado, você teria que contratar uma pessoa para te ajudar com isso, né? Exatamente. Ou você liberou a pessoa que fazia isso para ter outras atividades, né? Exatamente. Para cuidar de alguma coisa mais estratégica, mais gerencial. Exatamente. Poxa, bacana. Flávia, nós estamos terminando. Eu queria saber se você quer complementar com alguma coisa, se você quer trazer mais alguma coisa para a gente, se você quer contribuir com o pessoal de supply, se você quer trazer mais uma contribuição. Eu acho que é importante. Eu acho que a mensagem, assim, dá uma mensagem final, né? O encerramento. Sim. Eu acho que a área de compras, ela vem caminhando para ser uma área realmente parceira, né? Entender realmente o negócio e agregar valor, não só em negociação, mas no dia a dia mesmo, né? Ser como um business partner ali das áreas, né? Para realmente agregar valor de uma forma estruturada, liderar projetos, né? Trazer ferramentas, liderar projetos, né? E estar conectada no mercado, né? Acho que é muito disso. Acho que alguns dos cases que eu coloquei aqui foi muito por essa questão de conversar com os fornecedores, de entender soluções, né, de ter uma confiança. Acho que esse case da frota realmente aconteceu por ter uma confiança, porque seria impossível, né, você tirar uma coisa que hoje funciona perfeitamente para um outro fornecedor sem ter confiança. Então, acho que a área de compras também tem que assumir risco, né, assumir bastante risco. E olhar toda a cadeia de abastecimento realmente de uma forma estruturada. A minha mensagem é essa. Acho que assim, tem muita coisa ainda para acontecer dentro de supply, né? E o mercado está em constante transformação. A gente tem a equipe de compras, liderança, precisa ter essa flexibilidade e estar se adaptando ao mercado aí, porque vem muita coisa pela frente. Legal. Flávia, eu queria pedir para você deixar o seu LinkedIn, porque eu acho que depois dessa, muita gente vai querer bater um papo com a Flávia, ter contribuir e compartilhar algumas ideias. Se você puder deixar seu LinkedIn para as pessoas conectarem contigo, trocar ideias, compartilhar com você, caso você compartilhar com as pessoas, eu acho que é legal. Qual que é seu LinkedIn, Flávia? O LinkedIn está como Flávia Magão Reis. Flávia Magão Reis. Legal, bacana. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Estamos finalizando nosso primeiro podcast. Foi muito bacana. Quero agradecer a Flávia, uma pessoa maravilhosa, contribuiu muito com a gente. E quero deixar aqui o nosso convite para vocês virem e assistirem o próximo aqui com a gente, em que a gente vai estar trazendo mais novidades, mais cases, mais coisas bacanas para o mundo do supply chain. Pessoal, obrigado. Até a próxima.